Olá pessoal dos segundos anos ABC. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de sistema de equações lineares. Na aula passada nós vimos quando um sistema é possível e quando um sistema é impossível. Vamos aplicar aquelas definições, aqueles conceitos em 3 exemplos nessa aula. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Calcule o valor de m no sistema de equações, aqui o sistema de equações, para que ele seja impossível. Eu quero que o valor de m deixe o sistema impossível. Quem assistiu, quem ainda recorda da última aula, o sistema é impossível quando o determinante dos coeficientes é igual a zero. Tá certo? Então, esse valorzinho aqui, o determinante dos coeficientes deve ser igual a zero. Isto é, esse determinante aqui, ó, d igual a zero. Se isso ocorrer, o sistema é impossível. E que determinantes são esses? É este. Bem, são os números, o determinante é a matriz formada pelos números que acompanham. Até aqui é um x, aqui é um y, só corrigindo aqui. São os números que acompanham os coeficientes x e y. Nesse exemplo aqui, ó, a minha matriz vai ficar o seguinte, ó. Quem seria esse determinante? Vamos montar aqui o determinante dos coeficientes. Fica d igual, vai ser a matriz 2 por 2. Matriz 2 por 2. E quem são os números que formam ela? Aqui. Quem acompanha x? 3 e menos 2. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, 3 e menos 2. Quem acompanha y? O m, que eu não sei qual é o valor, m, e o 1 aqui, ó, que acompanha esse y embaixo. E o 1. Pronto. Está aqui minha matriz dos coeficientes. O valor dela, ela tem que ser igual a zero. O determinante dela tem que ser igual a zero. Ou seja, quando a gente for calcular o determinante, que é agora, você já sabe como fazer, o produto dos números da diagonal principal, que é 3 e 1, ó, que é 3 e 1, esse determinante aqui, ó, d igual, diagonal principal, 3 vezes 1, 3 vezes 1, menos o produto da diagonal secundária, que é menos 2m, menos 2 vezes m. Quando fizer esse cálculo, tem que ser igual a zero. Vai ficar essa equação aqui. Ok? Vamos dar continuidade. Ó. 3 vezes 1, 3. 3. Menos com menos é mais. Vai ficar 2 vezes m, 2m. Vai ficar mais 2m. E isso tem que ser igual a zero. É uma equação do primeiro grau. Esse 3 está positivo, ele passa negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Você já sabe fazer, então eu posso escrever essa equação assim, ó. 2m igual a menos 3. Isto é, m é igual a menos 3 por 2. Pronto. Está feito o cálculo. O valor de m, para que esse sistema seja impossível, tem que ser igual a menos 3 meses. Então, logo, para que o sistema seja SI, sistema impossível, devemos ter o m igual a menos 3 sobre 2. E esse exemplo
já tá feito, já está solucionado. Você vê que é bem simples a aplicação, nada de contas difíceis. É só aplicar o que a gente viu na aula passada. Pronto, está feito. Então esse sistema aqui, ó, 3x mais my igual a 4, menos 2x mais y igual a menos 1, ele será impossível se o m for igual a menos 3 sobre 2. Ok? Bem simples de aplicação, né? Eu também tenho outro exemplo aqui que eu trouxe. Ele é bem simples. O exemplo 2. Deixa eu subir ele aqui. Aquele. Isso. Para quais valores de A, o sistema de equações ax menos 4y igual a 5, menos 4x mais 4y igual a 0 é possível? Para que valores esse sistema é possível? Então, o determinante dos coeficientes tem que ser diferente de 0, né? Para que ele seja possível, devemos ter o determinante dos coeficientes diferente de 0. Ou seja, esse determinante D que vamos montar, D, tem que ser diferente de 0. E quem seria esse determinante? São os números que acompanham os coeficientes. Nesse exemplo aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho D, vai ser uma matriz sempre 2 por 2, porque é um sistema 2 por 2. D tem que ser o D é esse aqui, ó, essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui, 2 por 2. Essa matriz aqui. Quais são os números que formam essa matriz? São os números que acompanham o x, ó. O x, ó, quem acompanha? O A, vou colocar o A aqui, ó. A, o menos 4. O menos 4. Quem acompanha o y? O menos 4 e o A. Ok? E esse cálculo aí tem que ser diferente de 0, ou seja, quando a gente for calcular o determinante, que a gente fez no exemplo anterior, o determinante D, que é igual a isso aqui, ó, diagonal principal. Quem forma a diagonal principal? O A e o A. A vezes A ao quadrado. Posso escrever assim, ó. A vezes A ao quadrado. Menos o produto da diagonal secundária. Menos 4 vezes menos 4. Vezes menos 4. E isso tem que ser diferente de 0, ok? Esse cálculo tem que ser diferente de 0, porque eu quero que o sistema seja possível. Então, o D tem que ser diferente de 0. Então, continuando a continha, vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado, ó. O jogo de sinal aqui. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. E esse cálculo tem que ser diferente de 0. O 16 está negativo, vai passar positivo. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado tem que ser diferente de 16. E aqui, vamos tirar a raiz quadrada de 16. Então, para terminar o cálculo desse exemplo, A tem que ser diferente da raiz de 16.
No caso, se é raiz quadrada, pode ser o valor positivo ou o valor negativo. Então tem que ser diferente da raiz de 16. E a raiz de 16, você já sabe quanto é, né? 4. Então fica mais ou menos 4. Em outras palavras, o valor de A tem que ser diferente. É melhor colocar diferente aqui, em vez de ser igual, né? Não, mas é igual mesmo, vou deixar assim mesmo. Então, em outras palavras, para que o sistema seja possível, o A tem que ser diferente de mais ou menos 4. Não pode ser o 4 positivo e não pode ser o 4 negativo. Então, essa fica sendo a resposta, né? O sistema será possível, SP, para todos os valores, exceto A igual a menos 4 ou A igual a 4. A igual a 4. Em outras palavras, para o sistema ser possível, o A pode ser qualquer valor, exceto 4 positivo e 4 negativo, né? Então, os únicos valores que não dá certo são esses que a gente calculou aqui, ó. Esse valorzinho aqui, ó. Então, o sistema possível será para todos os demais números. Você vê que é bem simples a aplicação, né? O cálculo é simples e acho que todo mundo consegue resolver vendo essa videoaula. O nosso último exemplo, eu sempre fiz com matrizes 2x2, né? Sistemas 2x2. Eu trouxe esse exemplo aqui para ser um sistema 3x3. Determine para qual valor de t o sistema de equações. Aí tem um sistema aqui, ó. X mais y menos 2z igual a 0. T menos 2y mais 3z igual a 1. Menos x mais 4x mais z igual a menos 1. É impossível. É parecido com o primeiro. O determinante dos coeficientes tem que ser igual a 0, né? O determinante dos coeficientes deve ser igual a 0. Né? Ou seja, vamos montar o determinante aqui. Como é um sistema 3x3, vai ser a matriz 3x3. Então, D igual minha matriz 3x3. Ó. Vai ser essa matriz aqui. Quem são os números que formam essa matriz? Ó? Bom, quem acompanha x? 1, t menos 1. Então, vou colocar aqui. Ó. 1, t menos 1. Quem acompanha y? 1, menos 2 e 4. 1, menos 2 e 4. E por fim, quem acompanha z? Menos 2, 3 e 1. Vou colocar aqui, escrever aqui, ó. Menos 2, 3 e 1. Pronto. Essa é a minha matriz dos coeficientes. E ela tem que ser igual a 0. Como é que a gente calcula o determinante da matriz 3x3? Você já sabe das aulas passadas que a gente vai fazer o seguinte, ó. As duas primeiras colunas a gente repete depois da matriz, ó. Vou repetir aqui, ó. As duas primeiras colunas. Ó. Quem são as duas primeiras colunas? As que tem os valores de x e de y. Vou repetir aqui, ó. 1, t menos 1. E a outra coluna, 1, menos 2 e 4. Posso colocar até de outra cor aqui para não se misturar. Vou colocar de vermelho. Pronto. Pronto. Bom, quando você faz isso, nós já temos 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias, né? Vamos fazer o produto das diagonais principais. Então, o determinante D vai ficar o seguinte, ó. D igual. Diagonal principal, a primeira, ó. Aliás, 1, menos 2 e 1. Vou colocar aqui, ó. 1,
vezes menos 2 vezes 1. A próxima diagonal principal, essa daqui, ó, 1, 3 e menos 1. Então, mais 1 vezes 3 vezes menos 1. Menos 1. A próxima diagonal principal, essa daqui, ó, menos 2, vai ficar menos 2 vezes t vezes 4. Aqui são as diagonais principais. Você lembra que as diagonais secundárias sempre comparam com menos, então tem o menos na frente de todas. A primeira diagonal secundária é essa daqui, ó, menos 1, menos 2, menos 2. Então vai ficar o seguinte, ó, menos 1 vezes menos 2 vezes menos 2. A próxima diagonal secundária é essa daqui, ó, 4, 3 e 1. Então vai ficar menos 4 vezes 3 vezes 1. E a última diagonal secundária é essa daqui, ó, 1t e t. Então, menos 1 vezes t vezes 1. E quando você fizer esse cálculo, tem que ser igual a zero, né? Porque eu quero que seja impossível. Eu vou colocar esse zero embaixo depois. Mas essa conta aqui, ela tem que ser igual a zero, não é isso? Então, vamos continuar aqui com o nosso cálculo. Fazendo bem devagar para não errar o sinal. Então, vamos aqui, ó. Primeiro cálculo aqui, ó. 1 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2. Dá menos 2. Tranquilo, né? O próximo cálculo. 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3. Tranquilo até aqui, né? O próximo cálculo. Menos 2 vezes t vezes 4 dá menos 8t. Esses foram os cálculos das diagonais principais. Agora secundários, ó. Lembre-se que tem o menos na frente, ó. Faz o seguinte, ó. Menos com menos mais, mais com menos menos, menos com menos mais. Esse daqui vai ser mais. Vamos fazer o produto agora, ó. 1 vezes 2 vezes 2. 4. A próxima diagonal secundária. Menos 4 vezes 3 vezes 1. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. E a última diagonal secundária, essa daqui, ó. Menos 1 vezes t vezes t. Vai ficar menos t. E quando fizer esse cálculo, como eu quero que seja impossível, tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter essa equação de primeiro grau. Ó. Vai ficar... Fazer a primeira com as letras, né? Menos 8t, vamos fazer o seguinte, vou colocar as letras de um lado e os números do outro lado. Então vai ficar o seguinte, ó. Menos 8t menos t igual. Já está no primeiro membro, então fica positivo, fica o mesmo sinal, fica negativo os dois. E os números vão para o segundo membro da equação. Então troca o sinal de tudo, vai ficar o seguinte, ó, 2 mais 3 menos 4 mais 12. Vai ficar 2 positivo, 3 positivo, 4 negativo e 12 positivo quando passa para o segundo membro. Então vai ficar o seguinte, ó. Menos 8t menos t fica menos 9t igual. Vamos somar aqui os positivos. 12 mais 3, 15. 15 mais 2, 17. 17 menos 4, 13. 13. O menos 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, o t vai ser igual, o t vai ser igual a menos 13 nonos. Pronto. Então, para que o sistema seja impossível, o t tem que ser igual a menos 13 nonos. Então, uma conclusão. Então,
para que o sistema seja impossível, SI, né? A sigla SI, devemos ter o T, né? Devemos ter T igual a menos 13 nons. Pronto, você vê que é aplicação bem simples, né? Nada de complicado, é só a aplicação dos determinantes, né? Espero que essa breve aula possa contribuir com a aprendizagem de vocês, pessoal. Até a próxima e bons estudos!